E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal da Codimension e hoje eu quero mostrar uma nova feature que está vindo aí com o Angular 17.1 que se chama Signal Inputs. Bora lá ver? Aqui eu criei um projeto em Angular 17 usando a última versão lançada ali, no caso uma Release Candidate, que é essa daqui, 17.1. Foi lançada ali no repositório do Angular, dá pra ver aqui no changelog. Então, basicamente, o desenvolvimento está acontecendo ainda. Essa versão aparentemente não foi lançada como estável, né? Mas já dá para ser usado e tudo mais. O componente que eu criei aqui, ele é bem simples, na verdade, mas ele consegue estressar muito bem essa funcionalidade e mostrar para que ela veio, né? Então aqui, basicamente, eu fiz todas as possibilidades que eu vi, assim, que realmente esse tipo de input, né, signal input, permite fazer. Então aqui tem desde opcional com valor inicial, daí tem opcional com valor inicial e com transform também, para transformar o valor quando recebe. Também tem com alias, para mudar o nome, né, renomear. Também agora tem uma nova feature aqui também, que já tinha, né, com aquele parâmetro que vai no metadado ali, que é o required, mas agora a gente consegue usar de uma forma diferente, mais bonitinha também. Então tem required input e da mesma forma transform e tudo mais. E aqui também fiz um adendo com computed, que é basicamente, eu até fiz uma pergunta aqui, isso pode funcionar como um setter, né? Então é o que a gente vai ver aqui. Basicamente eu criei um componente aqui que ele ficou um pouco complexo para variar, mas para dar tantos exemplos e fazer o negócio ser bem prático, eu acho que ele até ficou bem simples. Na verdade aqui eu tenho alguns componentezinhos aqui, como dá para ver. Eu estou fazendo aqui, esse é o componente, que é o example componente, onde ele está usando desde um input da forma mais básica possível, com a funçãozinha aqui, com valor, sem valor no caso, sendo totalmente opcional, e também com um valor inicial, sendo opcional também, e daí com required e tudo mais. Isso a gente vai percorrer e eu vou explicar certinho como funciona. O componente que eu estou mostrando aqui, o example componente no caso, ele está sendo usado, né, no componente root, que é renderizado ali na tela, que é o app root aqui, né? Então, esse componente de fato está sendo renderizado, não é fake, ele está funcionando aqui, como dá para ver. Estou usando todas as propriedades que estão aqui. E todos os valores ali que são mostrados na tela, na verdade, veio desse input aqui, que é o inputzinho que está ali na tela, né? Como dá para ver, esse inputzinho aqui, ó. E aí, conforme ele muda, todos os inputs aqui são atualizados, que ele consome esse valor. Então é tudo em real time, não tem nada engessado. Eu tentei estressar de fato o negócio para que ele funcione como ele deve funcionar. Então beleza. Deixa eu só mudar aqui o valor para ver se está tudo certo. Ó, teste. Ó, teste, todo mundo funcionando. Beleza, vamos começar pelo começo. Signal input, o que é? No caso, signal input é basicamente uma input, né, que a gente já conhece. Antes a gente fazia com metadado, né? No caso, é aqui, dessa forma, assim, e um valor, vamos dizer assim, né? Essa é a forma comum como a gente faz hoje, né, de fato, né? E essa forma ainda é bem válida, não é uma break change, inclusive isso é um adendo, tá? Então isso é uma forma de já ir migrando e tudo mais, mas não é uma break change, até por isso que lançou na 17.1 e não na 18, né? Basicamente, essa forma de trabalhar com o método aqui, input, ele funciona da mesma forma, só que por baixo do pano ele transforma essa reação, né, de receber um valor via input em um signal. Então fica uma integração nativa do que com ao invés de trabalhando dessa forma aqui, que a gente vai receber o valor bruto, né, e teria que fazer sei lá, um setter, alguma coisa assim, por exemplo, dessa forma. Eita, caguei tudo aqui. Vamos lá, pegar o valor aqui, por exemplo, né? V e signa e blá 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 blá. Pega o valor aqui, transforma e faz pra outra coisa ali, né? Deixa eu fazer certinho aqui, tem que explicar certinho. Por exemplo, daí, conche.
Então, basicamente, a ideia, né, seria a forma manual que a gente tem hoje, né, antes dessa versão, inclusive, seria assim, para transformar uma input em um signal, né? Seria a forma mais direta, mais lógica que eu penso. Então, basicamente, essa input nova, né, signal input, ela já faz esse meio de campo pra gente e já faz uma integração completa, onde sempre que o valor é setado, essa reação já acontece através da integração com signals e a gente já consegue recuperar esse valor através de um signal. Até por isso que quando a gente vem aqui, ó, um input signal, claro, é um tipo estendido, né, do signal bruto, como a gente pode manipular, como eu usei agora há pouco, signal. Então, o input signal é uma forma estendida do signal e funciona como uma forma de reagir a propriedades, né, a entradas em um componente ou uma diretiva. Beleza, dito isso, basicamente a gente pode também tipar esse signal input, que é uma parada muito legal, que a gente pode ter realmente tipos estáticos, ou seja, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que esse optional input, né, ele é do tipo string. Então, se eu venho aqui, ó, botei aqui string, né, como dá pra ver, vou até aumentar um pouquinho para facilitar a visão. Input signal, no caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um input signal do tipo string. E como eu não marquei isso como required, que eu já vou mostrar como marcar, ele sempre põe um ou undefined. Então ele vai ser o tipo que eu defini ou undefined, né? Porque ele é opcional. Então ele já prepara a tipagem para isso. Como dá para ver aqui, ó, string e um undefined. Então ele sempre vai fazer isso. Por exemplo, aqui eu também consigo setar um valor inicial. No caso eu estou fazendo aqui, ó, como dá para ver na assinatura aqui do input. Eita, input, ele recebe um valor inicial, ó, que é uma string, e também tem algumas opções que eu já vou mostrar. Aqui eu estou setando um valor inicial. Então, por exemplo, deixa eu só vir aqui, deixa eu ver se vai funcionar como eu estou esperando. Ele não setou porque provavelmente eu estou passando um valor, uma string vazia. Mas basicamente, aqui, se eu não setar nenhum valor, eu posso fazer isso daqui, ó. Vamos lá. Ó. Vendo aqui, ó. Esse daqui é o segundo, é esse daqui que eu estou mostrando. Ó. Esse daqui. Posso até botar aqui, ó. 2. Vamos mudar para 2? Não mudou. Passei vergonha. Eita, tô mexendo meio errado. Foi. Ó, mudou para 2, viu? Então, quando eu não uso, né, propriedade, como a lógica, né, o que a gente tem que esperar mesmo é que o valor inicial seja definido. Então, nesse caso de inputs opcionais, a gente consegue definir um valor opcional. No caso, eu estou definindo aqui. E aí, caso essa propriedade não seja usada, não seja definida, não seja passado em um valor, ela usa o valor padrão. Isso é bem legal, muito útil. Então, a segunda forma aqui, a terceira na verdade, é passando opções. Então a gente consegue passar um transform, por exemplo, onde o terceiro exemplo aqui, por exemplo, eu estou passando o valor e ele está transformando para uppercase, que é a funçãozinha de transform aqui, como dá para ver, ó. Basicamente ele dá um uppercase no valor, só isso que ele faz, bem simples. Então, ó, basicamente essas opções, esse objeto de configuração não mudou muita coisa. É a mesma coisa, ele está fazendo um bypass, bem dizer, para a API que já existe de inputs. O quarto exemplo, ele também usa a mesma coisa, só que ele usa um alias. Isso é bem legal, porque o alias, no caso aqui, ó, eu estou usando aqui, e como dá para ver, no componente onde eu uso, eu estou usando o alias, ó, e não o nome da propriedade. Isso é bem massa, muito útil. Já existe hoje, não tem nada novo nisso, como eu já disse, a API de inputs é a mesma, só que a diferença é que tudo aqui é tratado como um signal e não mais como o valor bruto que é enviado na input, como é feito nessas versões atuais, né, estáveis e mais antigas. Beleza, e como eu defino uma input como obrigatória, né? Muito simples.
Ele basicamente tem essa input aqui, na verdade é uma função, né? Como a gente já pode ver aqui, a assinatura que a chamada é uma função. E uma função do JavaScript, como a gente sabe, toda uma função é um objeto, né? Tudo no JavaScript é um objeto. Então, essa funçãozinha consegue ter uma propriedade que, inclusive, é outra função. E é isso que está acontecendo aqui. Basicamente, essa input tem a propriedade que é outra função que faz esse meio de campo de tornar a input obrigatória. Poderia ser um objeto de configuração assim, como é hoje, né? Poderia. Mas eu acredito que o required, essa necessidade de definir uma input como obrigatória é algo muito comum mesmo. Assim como o initial value aqui, que realmente ele ser um parâmetro, né? Bem direto, né? O primeiro parâmetro ali na função realmente causa uma facilidade a mais na hora do uso. Então, o required ser dessa forma, eu acredito que é uma vantagem muito boa. Pensaram muito na usabilidade, né, na experiência de desenvolvimento. Então, basicamente, eu faço daqui. Beleza, Henrique. E se eu não definir, não botar essa required input aqui, né? No caso, essa input aqui, no componente, o que vai acontecer? Vamos ver. Ó. O componente está funcionando certinho aqui, né? Eu vou tirar aqui, o que vai acontecer? Boom! Estourou um erro. Ó, o que ele está dizendo? Que tem que ser especificado, required input. Lembrando que o required input aqui é o nome da input mesmo, não é a API, né? É que eu só deixei um nome bem explícito para cada coisinha que eu quero mostrar. Então ele vai dar um erro na hora de compilar. Isso é ótimo, porque ele o próprio Angular Compiler ali já consegue entender que está faltando isso e não é lá no browser que o negócio vai acontecer, justamente na hora de buildar a aplicação. Então isso daqui já dá um mapeamento muito bom para as aplicações. Então já sabemos que quando a gente define uma input como obrigatória, ela tem que ser obrigatória, literalmente obrigatória. Ela não tem nenhuma maracutaia nem nada. Vai dar erro e ponto. A gente consegue também passar uma função transform. Lembrando que a função com required é basicamente a mesma aqui. A única diferença é que uma função required ela não recebe um valor inicial. Justamente porque o valor inicial ele funciona como um fallback, né? Digamos, uma forma, né, de contornar a falta de um valor passado diretamente por outro componente. Então, essa necessidade de ser obrigatório, de ela estar sempre presente e um valor está sempre sendo passado para essa input, remove a necessidade de ter um initial value. Até por isso que o parâmetro aqui da função é um objeto de configuração e não propriamente o valor do initial value, beleza? Então, tem essa mudancinha que parece ser, meio estranho isso, mas na verdade é bem inteligente, né? E também a gente consegue definir um alias, mesma coisa aqui, como a gente pode ver, with alias. Então, basicamente, a API com required e sem required é a mesma, né, com as opções, não tem nenhuma limitação. A única coisa que muda ali é o initial value e quando definido com required, essa propriedade vai dar erro, né? Essa input vai dar erro se ela não ser definida no componente, beleza? Top. Outra coisa que eu achei muito massa aqui é que a gente não precisa, por exemplo, a gente, claro, já tem isso hoje, né? Quando a gente define um componente aqui, por exemplo, assim. A string, por exemplo. A gente não precisa dizer o nome do negócio aqui, né? O próprio Angular já sabe que, por exemplo, o nome da input vai ser A. E a mesma coisa acontece aqui. Isso eu achei muito legal, porque eles conseguiram manter essa experiência de desenvolvimento igual, né? Então, quando a gente define aqui a input, optional input vai ser o nome da input. Isso é um negócio que não fica tão claro, até porque isso daqui a gente não está trabalhando com metadado, né? Não é um decorator.
a gente está trabalhando diretamente com uma função que está sendo chamada. Então, o Angular consegue mapear que esse é o nome da input e fazer toda a mágica acontecer. Isso é bem legal, eu achei muito moderno isso. Eu tava com um pouco de medo, um pouco de receio de precisar de um parâmetro tipo name, por exemplo, sempre que fosse definir uma input nova. Mas ainda bem que não precisa. Beleza. Uma última feature que eu achei muito massa e que não é novidade para quem já está acompanhando Signals e tudo mais, é que a gente agora consegue ter essa capacidade de reação, né, das inputs através de, por exemplo, computed, né? Computed, caso você caiu de paraquedas agora, ele é basicamente uma forma de computar, né, mudanças que acontecem em um signo. Então ele funciona como um getter, assim, pode pensar assim. Você já trabalhou com view em algum momento, já viu? É basicamente o que o view tem com getters, assim, que ele basicamente computa se mudou ou não, e quando muda um valor dentro do getter, ele já recomputa. Então, computed é muito próximo desse universo, beleza? Então, quando uma input muda, a gente consegue remapear, fazer cálculos e tudo mais, e já trazer esse remapeamento, essa mudança, né, que aconteceu diretamente para o código. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando duas inputs aqui. Deixa eu pegar aqui certinho. O optional input. E a outra aqui também, aqui, deixa eu ver qual que é. Eu nem lembro. Beleza, essa daqui. Estou pegando essa daqui e essa daqui. Fazendo um cálculozinho aqui, uma soma, né, uma interpolação, na verdade. E mostrando na tela através de outra input, que é um computed. Então eu venho aqui, que é basicamente esse exemplo aqui, ó. Então dá pra ver que ele tá pegando o valor dessa input aqui e pegando o valor, eu acredito que é dessa daqui. Agora falha a memória. Mas basicamente ele está fazendo essa interpolação e gerando essa mensagem toda aqui. Hoje, por exemplo, a gente precisaria trabalhar com ngOnChange ou um setter, por exemplo. Então isso daqui facilita muito a forma. A gente consegue também usar um effect, por exemplo, para observar, né, algumas coisas assim. Mas daí é um exemplo um pouco mais complexo. Precisaria de algum código mais robusto para usar. Então, cara, é isso. Eu achei muito massa mesmo. Essa funcionalidade é fantástica. E lembrando que a gente ainda usa o Zone.js por baixo dos panos, mas propriamente quando a gente tiver essa integração com Signals bem certinho, tiver todas as features que a gente precisa realmente para selar toda a necessidade ali de remover o Zone, né? Então eu acredito que a hora que a gente não precisar mais do Zone.js e o Signal estiver totalmente integrado, isso vai se tornar outro framework. O Angular vai se tornar outro framework. Eu tenho certeza disso. Vai ser algo muito mais limpo, reativo, né? E leve, porque hoje com o Zone.js está meio caótico, assim. Tá? Aquelas mudanças assim que verifica basicamente a aplicação inteira, tá meio tenso. Mas essas mudanças estão vindo para realmente mudar o jogo. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, deixa um like. Qualquer sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Beleza? Até mais.